Dar um forte aplauso ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu sei que o Senhor, Ele preparou uma palavra poderosa para o nosso coração. Amém. E vocês estão vindo já ouviram falar sobre finanças, é isso? E tem tudo a ver com frutificar. E agora eu quero continuar trazendo uma palavra que dá continuidade a essa palavra que você recebeu mais cedo, amém? Eu só estou me organizando aqui, e eu gostaria que você pudesse estar abrindo a sua Bíblia no livro de João 15, e nós vamos ler o versículo 16. João 15, e o versículo é 16. A palavra de Deus, queridos, em João 15, 16, é um capítulo muito conhecido por nós, mas em específico no versículo 16 diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vulo conceda. Diga amém. Então, queridos, o tema dessa palavra é frutificar. E todo o conteúdo, queridos, da Bíblia, ele é riquíssimo. Ele fala com a gente de várias formas. Ele nos corrige, nos disciplina, nos exorta, Ele nos abençoa. Cada vez que abrimos a palavra de Deus, nós saímos extremamente abençoados. Quando a gente recebe, sabe, aquilo que está dentro da palavra, é como se fosse o Senhor na nossa frente, nos orientando, nos conduzindo. E muito difícil você vai se deparar com uma pessoa que lê a Bíblia com o coração, que ele não seja tocado em alguma área da sua vida. Mas nesse texto de João 15, queridos, e em específico no versículo 16, ele começa nos falando que ele nos escolheu. Eu acho tremendo, queridos, porque quando eu paro para pensar sobre escolher, eu posso tirar muitas situações que correspondem a uma pessoa que é escolhida. Por exemplo, ninguém escolhe qualquer um, não é mesmo? Quando se fala em escolher, a gente já pensa no melhor, no melhor. Então, só é escolhido, queridos, quem é observado. Ninguém é escolhido por acaso. Então, esse texto que lemos fala que o Senhor nos escolheu para um propósito, para frutificar. Por que Deus nos escolhe, queridos? Porque Ele nos observa. Por que você foi escolhido, talvez, para participar de certa situação no seu trabalho, na sua faculdade? Porque alguém te observou e viu qualidades em você que pudesse fazer efeito naquilo que ia desenvolver. Só é escolhido quem é o melhor. Só é escolhido quem é capaz. Só é escolhido quem vai cumprir o propósito. Quando estão me entendendo, diga amém. Então, queridos, o propósito de Deus em nossa vida é que frutifiquemos, para que possamos multiplicar. Muitas pessoas acham que frutificar e multiplicar tem o mesmo sentido, mas não, tem uma certa diferença, e eu vou explicar para você daqui a pouco. Mas em Gênesis 9:7 diz assim: agora sejam férteis e multipliquem-se, povoem a terra outra vez. Escute, nesse versículo de Gênesis, ele começa falando para que nós sejamos férteis. Isso fala de frutificar. Só acontece uma grande multiplicação depois que você frutifica. Nunca vai acontecer uma multiplicação se primeiro você não frutificar. Veja que
frutificar está primeiro do que multiplicar. E eu sei que Deus hoje, queridos, quer abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para que continuemos frutificando mais ainda, porque o propósito de Deus em nossa vida é que, primeiro, haja uma frutificação. João 15:8 diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Preste bem atenção, queridos, quando nós frutificamos, nós alegramos o coração de Deus. Deus, Ele quer que todos nós possamos frutificar em todas as áreas da nossa vida. E Ele fala muito forte, se nós somos pessoas que frutificam, nós somos os seus discípulos. Nós glorificamos a Deus, o Pai, quando cumprimos o nosso chamado em frutificar. Mas o que é, queridos, preciso para uma pessoa frutificar? Primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite: o que é preciso para mim frutificar? Dependência total de Deus. Diga assim: dependência total de Deus. Queridos, isso parece uma coisa tão simples, mas não é. Não é. Tem muita gente, queridos, dependendo do salário, dependendo do governo, dependendo das pessoas, de amigos, de causas na justiça, e por aí vai. E eu não quero aqui, queridos, não quero aqui radicalizar. Eu sei que o salário abençoa, a faculdade abençoa, mas essa dependência de Deus aqui, que eu estou falando, é uma dependência diferente. Por que eu estou falando isso para você? Depender de Deus para frutificar, queridos. Primeiro, porque Ele mesmo fala que para frutificar tem que estar nele, tem que permanecer nele. E no meio dessa semana, eu estou no grupo da célula do meu filho, tem mais ou menos uns 32 jovens, e eu vi ele lançar uma pergunta nesse grupo de sua célula. E ele perguntou: você teria coragem de entregar tudo por amor a Cristo? E eu fiquei observando as respostas que os discípulos dele foi colocando. E eu cheguei à conclusão que a maioria deles responderam como se fosse muito difícil entregar tudo para Deus. E eu entendo, queridos, que muitos, acham que é muito difícil depender de Deus, por conta de várias situações: incredulidade, medo, argumentos que o inimigo cria para que você não dependa de Deus, que você acredite que você mesmo sozinho é capaz, que o que você estudou e o que você conquistou é suficiente, que você é saudável, está debaixo de uma boa família, numa boa igreja, sou um cidadão. E com isso, queridos, as pessoas não frutificam como Deus quer que frutifiquem. E eu cheguei naquele grupo e eu falei bem assim: olha, não é tão difícil você entregar tudo para Deus. O próprio Deus ensina para mim e para você como fazer para entregar tudo para Ele. Como é que é isso, pastor? Isso é para entregar tudo para Deus, é para depender de Deus, é para viver para Deus. A gente precisa de uma atitude que Ele nos ensina: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando eu dependo em tudo de Deus, quando eu entrego tudo para Deus, quando eu pego o Senhor e coloco à frente de todas as minhas coisas, quando Deus está à frente de tudo na minha vida, você pode ter certeza que o celular não vai me dominar mais. Você pode ter certeza que eu não vou perder tempo com tantas coisas que eu perco. As minhas decisões não vão ser em cima das minhas necessidades. As minhas decisões vão ser em cima daquilo que Deus pensa ao meu respeito. Por isso que eu falo, queridos, quando se fala de dependência de Deus, é algo que a gente tem que sair do plano físico, da condição natural,
e colocar o coração completamente nele. Você pode imaginar o povo de Israel, quando saíram do Egito e se depararam diante do Mar Vermelho. O que aconteceu com aquele povo, queridos? Aquele povo era o povo de Deus. Aquele povo foi o povo que Deus tirou do Egito com mão forte, com braço forte. Aquele povo viu toda a água do Egito se transformar em sangue. Aquele povo viu todo o Egito carregado de mosca, de rã, sapo. Viu pedras caírem do céu. Viu os primogênitos de das famílias egípcias morrerem. E quando eles chegam diante do Mar Vermelho, qual a atitude daquele povo? Incredulidade. Eles murmuraram. Aquele povo não era, queridos, de forma alguma, para estarem ali incrédulos. Eles não eram de forma nenhuma estarem ali, sabe, falando, agora eu vou morrer. Não, eu prefiro voltar para o Egito para comer sopa de cebola, sabe? Eu prefiro, Moisés, o Senhor trouxe nós aqui, será que lá no Egito não tinha cemitério? Cadê o povo que dependia de Deus? Cadê o povo que dependia de Deus? O povo que viu todos os milagres, que nem eu, nem você que me assiste, viu milagres como esse, mas estavam lá, incrédulos. Por isso, queridos, que depender de Deus é muito mais do que muitos imaginam. Quantos estão entendendo? Diga amém. E por isso, queridos, que a frutificação, ela vai acontecer quando nós colocamos todo o nosso coração na dependência de Deus. Eu me lembro que por muito tempo eu caminhei com a minha célula capengando. Eu tinha ali 5, 6, chegava a 12 e caía. Eu falava, meu Deus, o que é isso? E eu dentro de casa, e orava, e fazia aquele evangelismo. E um dia, o pastor Paulinho lá do Gama, ele chegou para mim e falou bem assim, varão, coloque o teu coração em Deus, confie em Deus, dependa de Deus, porque Deus, Ele vai te fazer você frutificar, e se você frutificar, você vai multiplicar. Eu falei, meu Deus, mas eu oro, eu dou minha célula toda semana, sabe, eu evangelizo, eu fiz tantos eventos em colégio, lá no Gama, queridos. Eu cheguei a fazer um evento, que eu mandei fazer 2.000 panfletos, 2.000, e peguei esses 12 que tinha lá comigo, e nós evangelizamos casa por casa, o setor leste do Gama todinho, entregando, e na porta que a gente batia, e a gente descobria que era um cristão, a gente não entregava aquele panfleto, convidando as pessoas para um grande evento. Era uma grande colheita, sabe, meu coração estava tão cheio de entusiasmo, eu falei, uau, se a gente visitou 2.000 casas, se 1.000 pessoas, já foi sobrenatural. E aí organizamos tudo ali na escola do Gama, escola 1 do Gama, no auditório, aluguei som, coloquei um protocolo todo bem vestido na porta do auditório do colégio, e chegou o dia do evento, eu todo animado, todo mundo animado, os 12 lá, todos eram do protocolo, eu fiz aquela palavra, e orei, e jejuei, queridos, sabe quantas pessoas foram? 15, aquele auditório, cadeira para todo lado, daqueles 15, uma mulher se converteu, teve festa no céu, mas o pastor estava decepcionado, porque eu não entendia o que era frutificar, para depois multiplicar, e fiz outros eventos, mas um dia, queridos, um dia, o meu líder foi lá em casa, e eu com a alma ferida, ele chegou e falou bem assim, o pastor Eduardo que já pregou aqui, meu filho, vamos lutar para ser pastor, logo depois desse evento, vamos lutar para ser pastor, eu vou ser ungido pastor. Eu bati no ombro do Dudu, eu chamava ele de Dudu, Dudu, deixa eu te falar uma coisa, sabe que dia que você vai ser pastor aqui nesse ministério? Ele, quando? Todo entusiasmado,
Eu falei, nunca. Estava decepcionado. Queridos, porque quando nós não frutificamos, há uma decepção lá no interior do nosso coração, mesmo que ninguém imagine, seja no casamento, seja na vida financeira, seja na vida pessoal, quando não frutifica, é triste, queridos. Só quem sabe é quem vive. E ele ficou todo desanimado. Aí o pastor Lau chegou lá no culto dos centenários, nunca vou me esquecer. E estava eu e o Dudu do meu lado, a descendência dele. E o pastor Lau trouxe aquela palavra poderosa. Ele falou, a partir de hoje, o primeiro que levantar sem célula será ungido pastor desse ministério. Eu olhei para ele e eu falei, agora dá. Agora dá. Agora dá. Queridos, e ele saiu animado, e qual era o objetivo? Eu sabia que eu tinha que trabalhar para que o meu discipulador fosse ungido, e eu cheguei para ele e falei bem assim, o senhor vai ser ungido em nome de Jesus, nós vamos trabalhar para isso, depois da sua unção será a minha unção como pastor. E a gente trabalhou, levantamos as 100 células, e o pastor Eduardo foi ungido pastor, mas eu continuava morto aqui dentro, porque eu não frutificava. Sabe, aquele você levantar um ministério e ele desce, sobe, você fica todo animado. Eu estava desse jeito. Mas um dia, eu falei, não é na minha força, é na força de Deus. Não é na minha vontade, é na vontade de Deus. Eu me dobrei diante de Deus, e orei, falei, Deus, eu quero tanto frutificar, sabe, não para a minha glória, porque eu não tenho glória, é para a tua glória. Senhor, sabe o desejo que está dentro desse coração, Senhor, me ajuda, toca no meu coração, faz alguma coisa. Queridos, sabe o que aconteceu? Escute, eu quero te falar um segredo. Quando dentro do teu coração nasce a imagem do que você quer conquistar, você está pronto para frutificar. A partir daquele dia, eu tinha uma imagem de 100 células dentro de mim. Eu olhava para todos os meus discípulos e eu falava para eles, eu te vejo no altar da igreja sendo ungido como meu 12 com muitas células. E num dos dias mais difíceis da minha vida, lá no Gama, com a minha esposa, eu tinha me chateado com a minha esposa. Era uma sexta-feira, e eu tinha marcado que essa sexta-feira ia ser a reunião da minha frutificação. Eu estava sem falar com ela, e eu falei, Deus, eu estou tão orgulhoso, eu não consigo chegar perto da minha esposa para falar com ela, eu vou dar a minha célula, a célula que vai definir o tamanho do meu ministério, o Senhor já colocou aqui dentro do coração, eu sei que isso vai acontecer. E fui ministrar essa célula, queridos. Quando eu cheguei lá, me lembro até hoje, eu coloquei 20 cadeiras, tínhamos 20 discípulos, e eu peguei uma caixa com envelope de célula, com 100 envelopes, e eu preguei uma palavra, de multiplicação, que Deus nos fez para multiplicar. Primeiro a direção de Deus, depois de unir Adão com a sua esposa Eva, foi crescer e multiplicar e povoar a terra. E eu preguei essa palavra para eles, e eu cheguei, queridos, peguei 5 envelopes, entreguei na mão de cada um deles, 5 para você, 5 para você, 5 para você, 100 envelopes, isso era na sexta-feira. Falei, a partir de segunda-feira, cada um de vocês vão abrir 5 células, vocês estão na unção. Falei isso, queridos, já estava aqui dentro de mim. E sabe o que aconteceu, queridos? Na segunda-feira, 4 horas da tarde, nessa época eu trabalhava no STJ, eu liguei para minha esposa, e falei, Simone, quantas células abriram? Ninguém me ligou, e também não me ligou. Eu falei, Simone, larga tudo que você está fazendo em casa aí. E eu pedi Simone para ir no setor que a gente tinha mais discípulos, na quadra 50 do setor leste do Gama. Eu falei, vai lá, entra na casa deles, pega pelo braço, e vai na casa do vizinho, e abre uma célula. Pega o outro, vai na casa, e abre. E minha esposa foi. E minha esposa entrou na casa da Ivone, falou, minha filha, você ainda não sai de casa, não, pega seu envelope. Quem é seus vizinhos aqui, que você tem mais intimidade aí? Vamos lá. Nesse dia, a pastora conseguiu abrir 7 células. Isso deu um fogo no restante do pessoal. E com 11 dias, nós conseguimos abrir 110 células. Tem que estar dentro do coração, queridos.
tem que estar dentro do teu coração. Você quer um casamento feliz? Esse casamento feliz, ele tem que estar dentro do teu coração, porque só vai frutificar se estiver dentro do teu coração. Está dentro do coração porque você disse já: Deus, não é na minha força, é na tua força. Se tiver dificuldade de mudar, você vai mudar. Se tiver dificuldade de andar junto, você vai andar junto, porque aí não é você operando, agora é Deus operando na sua vida e através da sua vida. Por isso, queridos, que não há nada demasiadamente impossível demais para nós. Mas aonde? Em Deus. Em Deus. Por isso, queridos, para frutificar, temos que entregar o nosso coração completamente a Deus, porque Deus vai fazer gerar o teu sonho no teu coração com muita propriedade. Quando você está com o teu sonho no coração, é porque já passou pela mão de Deus, e Deus está abençoando, Deus está regando, e o milagre vai acontecer. Diga amém. Veja Abraão, queridos, veja a história de Abraão e Sara. Na época, Abrão e Sara, eles quiseram multiplicar de qualquer forma, e por isso eles levantaram Agar. Sabe, ainda não estava no coração de Abraão quem ele seria, como ele seria. E quando a gente, queridos, não tem, sabe, o nosso sonho no nosso coração para poder multiplicar, para poder frutificar, vai acontecer de forma errada. Eu me lembro que eu até conseguia multiplicar, e quando a gente multiplica, antes de frutificar, vai desabar. A descendência que Deus tinha para Abraão, não era com Ismael. Quantos estão me entendendo, gente? Deus está falando: olha, eu tenho que estar nesse negócio, eu tenho que estar nesse negócio, não é você que tem que ir lá e arrumar um Ismael, não, eu estou nesse negócio, parte de mim para ti. Queridos, escute o que eu quero falar para você nessa noite. Toda a sua bênção, toda a sua vitória, parte de Deus para a tua vida. É Deus que abre a porta, é Deus que fecha a hora que precisa, é Deus que levanta, é sempre assim. Quando a gente toma a frente, acontece o que aconteceu. Ismael nasceu, e aí as contendas começaram. Que descendência nasceria da parte de Ismael? Misericórdia, misericórdia, queridos. Por isso que em Gênesis 48:4, Deus já tinha alertado Abraão: olha só, eis que te farei frutificar e multiplicar. Frutificar e multiplicar. Frutificava em primeiro, multiplicava em depois. Aí olha, e tornar-te-ei uma multidão de povos. Deus já tinha falado: eu vou fazer você frutificar e eu vou fazer você multiplicar. Por isso, queridos, que é dependência de Deus, é entregar o teu ministério na mão de Deus, é entregar tuas finanças na mão de Deus, é entregar teu casamento nas mãos de Deus. Fala: Senhor, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Olha, só tem um discípulo na minha célula hoje, mas é Deus que vai multiplicar. Não se entristeça, não se enraiveça, não fale eu vou desistir, porque Deus quer te levantar. Deus, Ele faz questão de ver você frutificando. Diga amém. Segunda coisa, queridos, permanecer. Diga assim: permanecer. Primeira coisa, a gente depende de Deus, e depois a gente permanece. Escuta, queridos, quando eu só multiplico, eu não consigo permanecer. Vocês estão me entendendo? Quando eu frutifico, eu multiplico e permaneço multiplicando, porque eu não paro de frutificar. Presta atenção, queridos, o que está escrito aqui em João 15:5. Se eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece, diga assim: quem permanece? Mais forte, quem permanece? Olha só, quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. E aqui, queridos, é a falha de muitos. Não permanecem e desistem. Desistem muitas vezes porque tentou demais e não deu certo. Tentou na força, tentou com métodos, tentou, sabe, com formas, com meios, com métodos. Mas a gente precisa permanecer em Deus. Permanecer em Deus. Veja só Elias, quando ele colocou o joelho para orar,
para que viesse chuva. Ele orou, e aí meu discípulo, como é que está? Ó, não tem nenhuma nuvem no céu. Sabe, aquele sol quente das 15 horas, e orou, e aí, meu filho, não tem nada. Mas ele permaneceu, queridos. Permaneceu. Deus me faz lembrar de um discípulo que eu tinha, e hoje é pastor na cidade de Minas Gerais, e o nome dele era Ney. E nesse meu crescimento aí das células, queridos, eu cheguei para ele e falei: Ney, você tem que abrir suas 5 células. Ele falou: não, sexta-feira já está marcada a minha primeira reunião de célula. E era às 20 horas, e eu peguei a moto e falei bem assim: vou ver como é que está a célula do Ney. E quando eu passei na frente da casa do Ney, tinha uma janela aberta, e eu olhei que ele estava para lá e para cá, sabe, e gesticulando, eu falei: uau, deu certo. E eu fiquei tão animado, eu peguei, desci da moto e fui lá assistir a célula, para dar uma força para ele. Mas quando eu fui me aproximando, eu vi que ele estava pregando para uma mesa cheia de Coca-Cola e de bolo. Não foi nenhum convidado que ele chamou. E eu sentei ali, e eu passei a ser o primeiro convidado. E ele, com lágrimas, ele pregava, e depois que ele pregou, tirou o ofertório, fez tudo certinho. Ele sentou, ele falou: bati nas portas de todo mundo aqui nessa quadra e convidei para essa célula. Não veio ninguém. Eu falei: veio eu. O Espírito Santo está aqui, Deus recebeu, sabe? E eu falei bem assim: Ney, permaneça. Não, vou permanecer. Queridos, na outra sexta-feira, quantas pessoas vieram? Nenhuma. Estava eu e o Ney de novo. Eu falei: Ney, permaneça. Sabe, eu fiz de tudo, orei para ele não desistir. E ele não desistiu, queridos. Mas quando foi na terceira célula, estava cheio de jovens dentro da casa dele. A gente precisa permanecer em Deus. É em Deus, não é nas situações ou circunstâncias, é em Deus, e isso é para tudo, porque nós precisamos frutificar em todas as áreas. Por isso, queridos, nós não podemos parar de forma alguma. Em João 15:4 diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos. O que eu entendo aqui, queridos? Isso é muito claro, que se eu não tiver em Deus, eu não vou produzir. Amém? Vocês concordam comigo? Se eu não estiver nele, eu não vou produzir. Então eu tenho que permanecer nele. Se a célula estiver cheia, se a célula estiver vazia, se a igreja estiver cheia, se a igreja estiver vazia. Tem dia que eu vou para a oração às 15 horas lá na igreja, todos os dias, e só tem eu e minha esposa, e tem tanta gente em casa, e eu falo: Senhor, guarda eles, talvez estão preocupados com o Covid, e precisa estar preocupado, sabe, protege eles, Senhor, e eu oro, e eu não desanimo, eu estou lá permanecendo, porque eu sei que no reino espiritual, Deus está movendo ao nosso favor. Por isso, queridos, dependa de Deus e permaneça em Deus. João 15:6 diz: quem não permanece em mim é jogado fora. Queridos, isso é forte. Quem não permanece em Deus é jogado fora. Quem está falando é o próprio Deus. Como um ramo imprestável. Misericórdia. Olha só, quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca, e esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Sangue de Jesus tem poder. Eu quero frutificar em Deus. Eu não quero frutificar na minha força. Eu não quero frutificar na força dos outros. Eu quero depender extremamente de Deus, totalmente de Deus, porque eu sei que vai acontecer. João 15:7 diz assim: mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Diga amém. Que lindo, queridos. E eu olho agora, queridos, para a história de um jovem chamado José. Quantos conhecem a história de José? Todo mundo conhece a história de José, queridos. E para mim, ele é um exemplo de permanência em Deus. É ou não é, queridos? Esse menino foi maltratado demais. Esse menino, sabe, ele foi escorraçado, ele foi rejeitado, ele foi vendido, ele tentaram matar, mas ele permaneceu em Deus. Agora escuta o que eu vou te falar, queridos. Se você permanece em Deus, você que está em casa me assistindo, se você permanece em Deus, mesmo que você for jogado num buraco,
Deus chega lá no final desse buraco primeiro do que você. José não teve naquele buraco sozinho. Ele permaneceu em Deus, Deus estava com ele no buraco. Ele chega na casa de Potifar, Deus honra ele ali. Depois o inimigo se levanta, sabe, e arruma uma calúnia, uma mentira contra ele, sabe, e ele é jogado na cadeia. O Senhor chegou na cadeia primeiro do que ele. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando, queridos? Não importa a situação que você está vivendo, financeira, conjugal, ministerial, enfermidade, se você permanece em Deus, um milagre vai acontecer. Deus vai te tirar desse buraco, Deus vai tirar desse cárcere, Deus vai te honrar. Se o casamento não está abençoado, Deus vai abençoar. Se as finanças não estão boas, Deus vai fazer ficar boa. E pronto, é essa a vitória que Deus tem para a nossa vida. Isso é frutificar e isso é multiplicar. E em último lugar, para me orar por vocês, aceite os cuidados de Deus para a sua vida. Oh glória! Oh meu irmão, em nome de Jesus, aceite os cuidados de Deus para a sua vida. Por quê, pastor? Eu sei que eu tenho que aceitar. Eu quero te falar uma coisa muito séria. Tem muita gente confundindo os cuidados de Deus com tribulações. E eu quero falar para você que os cuidados de Deus não são tribulações. Tem muita gente que está debaixo dos cuidados de Deus e está falando: eu estou passando por tribulação, eu estou passando por luta, eu estou no deserto, cadê Deus? Não é sempre assim, queridos. Tem pessoas que estão passando verdadeiras tribulações, opressões, ataques do inimigo, mas tem pessoas que estão debaixo dos cuidados de Deus. Escuta, queridos, todos que vão frutificar para multiplicar, eles precisam entrar no cuidado de Deus. Deus amassou José para depois honrar José. Quantos estão me entendendo? Deus amassou ele. O caminho da nossa vitória, queridos, é descendo em Deus para depois ele nos honrar. Por isso que ele fala assim: não se preocupe, que mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra e da morte, eu estou contigo. Ele está com quem? Com quem permanece nele. Ele está com quem permanece nele. Queridos, nós estamos numa geração, em nome de Jesus, tomara que não exista nenhum aqui nessa igreja, mas de pessoas que não permanecem, pessoas que elas parecem que veem a igreja ou a bênção de Deus como uma rodoviária, passa ali, pega e vai para tal lugar e acabou. Temos que permanecer e temos que aceitar os cuidados de Deus. Todo ramo, versículo 2, que estando em mim não dá fruto, ele corta. O que não dá fruto, Deus corta. Agora, olha, e todo ramo que dá fruto, ele poda. No original, ele limpa. Escuta, queridos, tem hora que dói, os cuidados de Deus dói. Dói para quê? Para a gente amadurecer, para a gente, sabe, frutificar, para a gente entender o propósito. Eu sei que na história do filho pródigo, ele foi um filho que não respeitou o pai. Sabe, ele não respeitou o pai, ele chegou e pediu a sua herança. E o pai deu a herança. Ele saiu, foi para o mundo, gastou tudo, dissolutamente, destruiu tudo. E onde esse menino vai parar? Num chiqueiro de porco. Vai cuidar de porco. Queridos, e ali dentro daquele chiqueiro de porco, Deus trata ele. Amém, queridos? Deus trata ele de uma forma tão grande que ele para. Ele estava mergulhado no mundo, estava mergulhado na bagaceira. Ele poderia viver igual muitos vivem aí, sabe, no lodo, e não está nem aí. Mas não, ele para e fala: epa, tem alguma coisa errada aqui, não é meu lugar. Por que ele fala isso? Porque Deus já estava tratando ele ali naquela situação. Aquele chiqueiro já era um lugar de tratamento para ele. E aí ele lembra da casa do pai. Deus arrochou nos cuidados, ele lembra da casa do pai. E ele tem uma atitude, depois dos cuidados de Deus: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra ti, contra o céu, não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos seus empregados. E ele faz isso. E o que ele ganha? Honra. Ele não volta como empregado, ele volta como filho amado de Deus. Escuta, queridos, mesmo
que se você estiver passando pelos cuidados de Deus, uma prova, uma luta, escute, Deus vai fazer você sair lá na frente vitorioso e mais maduro. Vitorioso e mais maduro. Por isso, queridos, eu creio de todo o meu coração, que cada um de nós que estamos aqui, cada pessoa que nem está nessa igreja ainda, mas vai estar, Deus as levanta para fazê-las frutificar e multiplicar. Por isso, queridos, hoje nós não devemos sair daqui acreditando que com as nossas forças, que é dos nossos jeitos, não. É dependência de Deus, permanência em Deus e aceitar os cuidados, as direções que Ele nos orienta. Mesmo, queridos, que em muitas vezes parece que essas direções é completamente contrário daquilo que a gente pensa. Você já notou que a gente está pensando em ir para o lado direito e Deus está falando é para o lado direito? Olha o que aconteceu com Ló e Abraão. Abraão dá uma oportunidade para Ló, escolha qualquer lado aí. E Ló, ele foi, sabe, pelo que o coração dele falava, nossa, o lado de cá só tem pedra, deserto, nossa, ali está tão verdinho. A maioria das pessoas agem dessa forma, está tão verdinho ali. Abraão, desculpa, mas eu vou para ali, os meus bois precisam ali daquela vegetação. O que Abraão fez, queridos? Amém, amém, amém. Escuta, Ló não pediu a bênção, só saiu, porque se ele fosse esperto, ele tinha falado, Abraão, me abençoa aqui, põe a mão na tua cabeça, ele ia ser abençoado lá naquele lugar, mas ele saiu, o olho cresceu. Escuta, por que Abraão não se preocupou? Porque Abraão não estava preocupado com o clima, se era seco, se não era, ele tinha um Deus, servia um Deus que ia fazer chover no deserto. Amém? Essa é a diferença, queridos. Essa é a diferença. Essa é a diferença que tem daqueles que acreditam, que permanecem e que aceitam as provas que Deus tem. Tem muita gente que Deus está limpando, está tratando para frutificar, mas ele não está entendendo. E no tempo do tratamento ele desiste do propósito de Deus. Ele volta atrás do propósito de Deus. Não aguentei a pressão não. Era muita pressão, era muita cobrança, não aguentei não. Eu vou parar com isso. E perde uma oportunidade de ser levantado como Deus o planejou para levantar. Por isso, queridos, precisamos aceitar os cuidados de Deus para conosco. E isso, queridos, depende toda a nossa vida. Em tudo Deus vai tratar, vai cuidar, vai escolher o melhor para nós. Diga amém. Por isso, eu termino essa palavra, queridos, falando para você, Deus te levantou para frutificar e multiplicar em todas as áreas, em todas as áreas. Qual é o segredo, pastor? O segredo é depender dele, mas depender com o coração, queridos. Não dependa só de boca, porque em todo lugar que você vai ouvir pessoas falando que depende de Deus. Não, eu dependo de Deus, mas na prática não depende de Deus. Na hora de decidir, não é Deus que decide, é a pessoa que decide. Por isso hoje, sabe, saiba de todo o teu coração, Deus quer que você frutifique em todas as áreas e multiplique em todas as áreas. Não tem nada, mais nada impossível que Deus não possa fazer sobre a tua vida. O segredo, acreditar em Deus, depender dele. Olha, nunca é tarde, sabe? Elias não pensou que era tarde. Na última pergunta de Elias, e aí, como é que está o céu aí? E o discípulo dele fala, surgiu uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Foi o suficiente. Foi o suficiente. Porque Deus é Deus. E Ele te ama, e Ele quer que você receba o melhor dEle. Diga amém. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero orar por você. 1 Pedro 5,7 diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Creia. Creia porque Deus, Ele não vai frutificar, Ele já está frutificando. Ele já está liberando bênção. Ele já está abrindo porta.
continue acreditando, permaneça com seu pastor, permaneça com seus discípulos, permaneça com sua família, com seu esposo, com sua esposa, creia, já deu certo em nome de Jesus Cristo, por mais que as coisas dizem não, mas as coisas só são as coisas, Deus é Deus. O ano passado foi um ano que a gente se deparou com essa enfermidade que está sobre a terra, e eu posso falar para você que foi o ano que mais a igreja cresceu, com os membros lá. Surgiram pessoas que abriram empresas, conseguiram emprego, e eu falei, caramba, o ano foi super abundante, e por mais que pareça agora, que a situação piorou para os incrédulos, queridos, porque Deus vai nos abençoar no meio desse caos, Deus vai nos abençoar no meio desse caos, Deus está separando um povo diferente, um povo que não vai viver com medo, um povo que vai viver acreditando nele, dependendo dele, permanecendo dele. Não é porque amanhã não tem a carne para mim comer, que eu vou falar, agora eu desisto. Não é porque amanhã, sabe, o meu discípulo não veio para a minha célula, eu vou desistir, não. Deus, Ele está fazendo. O meu e o seu propósito é permanecer e aceitar os cuidados e a direção de Deus. Eu queria que fechasse os seus olhos. Eu queria que o louvor começasse adorando. Rabarabassúria. Você que está aí na sua casa, eu não sei como é que está a tua vida, mas eu sei que Deus quer fazer você frutificar. Deus quer mudar a tua história. Talvez você está com muitos projetos dentro do teu coração e não tenha acreditado, porque quando você pensou que ia romper, a situação do coronavírus piorou. Eu quero te falar que com Deus, quando piora, é sinal que a vitória está chegando. Não desista, creia. Deus é contigo aí nessa casa, Deus é contigo aí nessa família, Ele quer te abençoar, Ele quer te restaurar. Não é que está faltando a comida, não é que está faltando o gás, Deus está contigo, e a provisão já chegou em nome de Jesus. Eu queria que você adorasse a Deus, aleluia, aleluia, oh aleluia, o Senhor está presente aqui neste lugar. Antes de você chegar aqui, Ele já estava aqui, aleluia, Ele está aí na sua casa, Ele está aí nesse momento. Levanta desse sofá, Deus, Ele quer ministrar a tua vida aí na tua casa nessa noite. Você vai frutificar, você vai multiplicar, a bênção ela já chegou. Adore a Ele, igreja, adore a Ele, Ele é digno de toda adoração. Fecha teus olhos e adore Ele, adore a Ele, adore a Ele. Ele nos conhece, Ele nos conhece. Oh Deus Todo-Poderoso, Ele é santo, e Ele te ama, Ele te ama. Ele está fazendo, Ele continua
quero nesta hora, Pai, apresentar a Ti, Pai, cada pessoa que nos ouve nesta noite, Pai. Eu quero, ó Pai, Te pedir, Senhor Deus, que assim como o Senhor, Pai, foi com Isaías, ele estava na igreja e ele olhou para o teto da igreja, imagino eu, e ele viu os céus abertos. Eu oro, Pai, para que cada pessoa que nos ouve nessa noite, Pai, consiga enxergar esses céus abertos, Pai, e que possa contemplar, meu Deus, os milagres que o Senhor já liberou para cada um deles. Eu oro, Pai, para que eles não dependam, Pai, do seu salário só, das suas inteligências, das suas, ó Pai, decisões, mas que eles dependam completamente de Ti. Moisés, diante do Mar Vermelho, Pai, ele teve, Pai, que depender completamente do Senhor, porque em meio àquele mar furioso, o Senhor falou: diga ao povo que marche, e ele bateu aquele cajado entre as águas, ó Pai, e marchou. O mar só se abriu depois que ele pisou naquela água, Pai. E eu oro, Pai, para que essa igreja, Pai, marche na dependência do Teu Espírito, Pai. Abra os olhos espirituais de cada um deles, que eles possam crescer, meu Deus, na família, que eles possam crescer, meu Deus, na igreja, no ministério que o Senhor confiou a cada um deles. Eu assisto eles orando, Pai, pedindo pela nação brasileira. Meu Deus, levanta eles, ó Pai, usa eles de uma forma sobrenatural, que eles tenham essa fé, essa dependência, que eles não se preocupem, Pai, com o tanto de pessoa que assiste, que ouve, mas que eles acreditem, Pai, que o Senhor, Pai, está agindo, que eles permaneçam, Pai, que eles prossigam, que eles não desistam, Pai. Eu oro abençoando cada um deles, ó Pai. E se o Senhor precisar tratar, Pai, se o Senhor precisar cuidar, cuida de nós, Pai, porque muitas vezes a nossa cabeça dura nos faz errar, meu Deus, e precisa, Pai, que o Senhor arranque, ó Pai, as galhas secas, Pai, para que nós possamos continuar frutificando e multiplicando. Eu abençoo, Pai, eu abençoo essa igreja, eu abençoo esse pai de família que nos assiste, esse irmão que não pôde estar aqui nessa noite. Eu oro, Pai, para que essa graça, Pai, alcance ele nessa noite, Pai, e faça um milagre acontecer na vida dele. Nós te adoramos nessa noite, Pai, e declaramos, ó Pai, que estamos na dependência, permanecendo e aceitando os Teus cuidados, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.